Meditação. O coração do budismo. Ajahn Brahmavanso. Quero hoje falar em profundidade sobre a natureza do budismo. Com frequência leio nos jornais e livros algumas coisas estranhas que são apresentadas como sendo budismo. Portanto, gostaria de identificar qual é de verdade o coração do ensinamento budista, não como uma teoria, mas como uma experiência. O que não é o coração do budismo? Psicoterapia. Sei que algumas pessoas ainda pensam que o budismo é uma forma de psicoterapia, uma forma de empregar atitudes sábias, ou meios hábeis, para viver mais em paz neste mundo. Na verdade, no rico tesouro dos ensinamentos budistas há muitas coisas que de fato ajudam as pessoas a viver a vida com menos problemas. Usando atitudes sábias e intenções compassivas, o budismo ensina uma maneira eficaz de lidar com os problemas do mundo. Quando esses métodos budistas realmente funcionam, isso cria nas pessoas fé e confiança de que nesse caminho budista há realmente algo que tem valor. Costumo com frequência refletir sobre as razões pelas quais as pessoas vêm até a sociedade budista numa sexta-feira à noite. É porque elas obtêm algum benefício. O que elas obtêm dos ensinamentos é um estilo de vida mais pacífico, um sentimento mais feliz em relação a si mesmas, e uma maior aceitação das outras pessoas. Nesse sentido, é uma terapia para os problemas da vida que realmente funciona. No entanto, isso na verdade não é o budismo, isso é só um dos seus efeitos secundários. Filosofia. Algumas pessoas conhecem o budismo e se deparam com uma filosofia encantadora. Depois de uma palestra, elas são capazes de sentar numa mesa de café e ficar conversando por horas e ainda assim sem nem chegar perto da iluminação. Muitas vezes essas pessoas são capazes de discutir coisas muito sofisticadas, os seus cérebros são capazes de falar e pensar sobre assuntos tão sublimes. Depois, quando vão embora, no caminho de casa, xingam o primeiro carro que de repente para à sua frente. Tudo de bom é perdido imediatamente. Ritual. Ou, em vez de olhar para o budismo como uma filosofia, muitas pessoas o tomam como uma religião. Os rituais no budismo têm significado, e não devem ser descartados só porque pensamos que estamos acima disso. Sei que as pessoas às vezes são muito orgulhosas, arrogantes mesmo, e pensam não precisar de rituais. Mas a verdade é que os rituais têm um poder psicológico. Por exemplo, na sociedade, quando duas pessoas decidem viver juntas, é benéfico que elas passem por algum tipo de cerimônia de casamento, porque nessa cerimônia há algo que acontece com a mente, há algo que acontece com o coração. Há um compromisso assumido que ecoa lá no fundo com o conhecimento de que algo importante aconteceu. Nas cerimônias e rituais de morte, todos os cânticos, palavras amáveis e para reflexão, realmente têm significado para as pessoas envolvidas. Isso as ajuda a aceitar com elegância a perda de um ente querido. Isso as ajuda a reconhecer a verdade do que aconteceu, que ocorreu a separação definitiva daquela pessoa. E com essa aceitação elas ficam em paz. Da mesma forma, no nosso monastério, a fim de perdoar outra pessoa e abrir mão da dor do passado, muitas vezes é utilizada uma cerimônia de perdão. Na Igreja Católica há a cerimônia da confissão. Os detalhes precisos de uma cerimônia de perdão realmente não importam, mas o importante é que o perdão seja dado, através de algum meio físico, através de algum ritual ou cerimônia. Se alguém acabou de dizer, me desculpe, não seria muito melhor também dar um presente, ou um ramo de flores? Ou não seria muito melhor ir até a pessoa e dizer, olha, o que eu fiz no outro dia foi realmente imperdoável, mas lhe convido para jantar comigo esta noite, ou aqui tem um par de ingressos para o teatro. É muito mais profundo e mais eficaz quando é elaborada uma bela cerimônia de perdão ao invés de apenas murmurar algumas palavras. Até mesmo o ritual de se curvar ante uma estátua do Buda tem um grande significado. É um ato de humildade. A pessoa está dizendo, não sou iluminado e no entanto há algo que está além de mim pelo qual aspiro. É a mesma humildade que uma pessoa sente quando vai para a escola, ou para a universidade, e ela reconhece que os professores e os palestrantes sabem muito mais do que ela. Humildade não é subserviência, que nega o valor que a pessoa tem. Humildade é respeitar as diferentes qualidades das pessoas. Às vezes, o ato de se curvar, se for feito com atenção plena, é uma cerimônia, um ritual, que pode gerar um grande sentimento de alegria. Como monge, muitas pessoas se curvam ante mim, e eu me curvo ante muitos outros. Há sempre alguém para quem se curvar, não importa o quão sênior alguém seja. No mínimo, sempre se pode curvar ante o Buda. Eu gosto de me curvar. Quando há um monge mais sênior, curvar-se é uma bela maneira de superar o ego.
Esse é um ritual que, se for feito da maneira correta, pode produzir muitos benefícios. Assim, esses rituais budistas são úteis, mas o budismo é muito mais do que isso. Meditação e iluminação. Quando alguém pergunta o que é realmente o budismo, essa é uma pergunta difícil de ser respondida em poucas palavras. Temos que pensar no processo de meditação, porque nisso está o ponto crucial, o fulcro do budismo, o coração do budismo. Como todos aqueles que já tiveram algum contato com os ensinamentos budistas sabem, o Buda foi um homem que se tornou iluminado enquanto meditava sob uma árvore. Essa iluminação do Buda foi o que na verdade criou essa religião chamada budismo. É o seu sentido, é o seu centro. No budismo tudo diz respeito à iluminação, não se trata apenas de viver uma vida mais saudável, ou uma vida mais feliz, ou aprender a ser sábio e dizer coisas inteligentes para os amigos num jantar. Novamente, o budismo tem tudo a ver com iluminação. Primeiro de tudo é necessário ter alguma noção ou indicação do que a iluminação realmente é. Às vezes, algumas pessoas me procuram e dizem, eu sou iluminado, e às vezes recebo cartas de pessoas dizendo obrigado pelos seus ensinamentos, pois saiba que agora estou iluminado. E às vezes ouço outras pessoas dizerem de professores ou gurus assim, com certeza eles são iluminados, sem realmente saber o que isso significa. A palavra iluminação significa uma certa sabedoria, um certo tipo de compreensão que cessa todo o sofrimento. A pessoa que não abandonou todo o sofrimento não é iluminada. O fato de uma pessoa ainda sofrer significa que ainda lhe falta abandonar todos os seus apegos. As pessoas que ainda estão preocupadas com as suas posses, que ainda choram com a morte de um ente querido, que ainda sentem raiva, e que ainda estão desfrutando dos prazeres dos sentidos, tais como o sexo, elas não estão iluminadas. A iluminação é algo que está além e livre de tudo isso. Algumas vezes, quando um monge fala dessa forma, as pessoas podem ser facilmente desestimuladas. Monges podem parecer puritanos ao extremo. Eles não vão ao cinema, não praticam nenhum tipo de sexo, não têm amizades, não viajam de férias, não têm nenhum tipo de prazer. Que bando de estraga-prazer! Mas a coisa interessante que muitas pessoas notam é que algumas das pessoas mais tranquilas e felizes que alguém poderá conhecer são os monges e as monjas que vêm aqui dar as palestras nas sextas-feiras à noite. Monges são bem diferentes dos puritanos estraga-prazer, a razão sendo que há uma outra felicidade que os monges conhecem e que o Buda lhes indicou. Cada um de vocês pode desfrutar dessa mesma felicidade no momento em que a sua meditação comece a decolar. Abrir mão. O Buda ensinou que o apego é a causa para o sofrimento, abrir mão é a causa para a felicidade e o caminho para a iluminação. Abrir mão. Muitas vezes as pessoas perguntam, como você consegue abrir mão? O que elas realmente querem dizer é, por que você abre mão? É uma pergunta difícil de responder e que nunca será respondida com palavras. Em vez disso, respondo a essa pergunta dizendo, agora é o momento para meditar, cruzem as pernas, estejam no momento presente, porque assim é como as pessoas são ensinadas a abrir mão. Além disso, os momentos finais da meditação são os mais importantes. Por favor, lembrem-se sempre disso. Nos últimos minutos perguntem a si mesmos, como me sinto? Como é essa sensação, e por quê? Como aconteceu? As pessoas deveriam meditar porque é divertido, é agradável. Elas não devem meditar para obter algo, muito embora ao meditar podem ser obtidos alguns bons benefícios para a saúde ou para a redução do estresse. Através da meditação a pessoa se torna menos intolerante, menos irritada. Mas há mais do que isso, é pura diversão. Foi isso que fez com que eu me tornasse um budista. Era inspirador ler os livros, mas isso não era suficiente. Quando meditava e experimentava paz, muita tranquilidade, incrivelmente pacífico, algo me dizia ser essa mais profunda experiência da minha vida. Eu queria experimentar aquilo de novo. Eu queria investigar mais. Por quê? Porque uma profunda experiência de meditação vale 1000 palestras, ou discussões, ou livros, ou teorias. As coisas que lemos nos livros são as experiências das outras pessoas, não são as nossas. São palavras e elas podem nos inspirar, mas a experiência em si é verdadeiramente comovente. De fato faz a terra tremer porque despedaça aquilo sobre o qual nos apoiamos por tanto tempo. Seguindo esse caminho da meditação nós de fato aprendemos o que realmente é o desapego. Reconhecer, perdoar e abandonar, RPA, aqueles que ainda enfrentam dificuldades ao meditar é porque ainda não aprenderam a abrir mão.
Por que não somos capazes de abrir mão de coisas simples como o passado e o futuro? Por que estamos tão preocupados com aquilo que alguém fez ou disse hoje? Quanto mais pensamos sobre isso, mais estúpido é. Vocês conhecem o velho ditado: quando alguém nos chama de idiota, quanto mais vezes nos lembramos disso, tantas vezes mais estaremos sendo chamados de idiota. Se abrirmos mão imediatamente, nunca mais pensaremos nisso novamente. Ele só nos chamou de idiota no máximo uma vez. Passou. Terminou. Estamos livres. Por que nos aprisionamos ao passado? Por que não somos capazes de abrir mão pelo menos disso? Você realmente quer ser livre? Então reconheça, perdoe e abandone qualquer coisa que tenha lhe ferido, quer seja algo que alguém fez ou disse, ou algo que a vida tenha feito. Por exemplo, alguém na sua família morre e você fica argumentando consigo mesmo que ela não deveria ter morrido. Ou você perdeu o emprego e pensa sem parar que isso não deveria ter acontecido. Ou simplesmente algo deu errado e você está obcecado que isso não é justo. Se quiser, você poderá se crucificar numa cruz de sua própria autoria pelo resto da vida, mas ninguém lhe está forçando a fazer isso. Em vez disso, você pode reconhecer, perdoar e aprender com o perdão. O aprendizado está em abrir mão. Abrir mão oferece a liberdade para que o futuro transcorra facilmente, sem estar preso ao passado. Recentemente estive conversando com algumas pessoas sobre a comunidade cambojana aqui em Perth, com a qual, por ser uma comunidade budista, tenho tido muito contato. Igual a todos os budistas tradicionais, eles procuram os monges quando enfrentam algum problema. Isso é o que fazem há séculos. O monastério e os monges são o centro social, o centro religioso, e o centro de aconselhamento da comunidade. Quando os maridos discutem com as esposas, eles vêm para o monastério. Certa vez, quando eu era um jovem monge na Tailândia, um homem veio até o monastério e perguntou: posso ficar no monastério por alguns dias? Pensei que ele quisesse meditar, assim eu disse: ah, você quer meditar? Ele respondeu: ah não, quero ficar no monastério porque tive uma discussão com a minha mulher. Assim ele ficou no monastério. 3 ou 4 dias depois ele veio e disse: agora me sinto melhor, posso ir para casa. Que coisa mais sábia foi aquilo! Em vez de ir para o bar e ficar bêbado, em vez de procurar os amigos e dizer-lhes todas as coisas ruins que ele pensava sua esposa ter feito, assim reforçando sua má vontade e ressentimento, ele foi ficar com um grupo de monges que não falaram nada sobre a sua esposa, que apenas foram gentis e pacíficos. Naquele ambiente pacífico, solidário, ele pensou sobre o que havia acontecido, e depois de um tempo se sentiu muito melhor. Algumas vezes é para isso que serve um monastério, um centro de aconselhamento, um refúgio, um lugar onde as pessoas vêm para abrir mão dos seus problemas. Isso não é melhor do que permanecer no passado, especialmente quando estamos com raiva de algo que aconteceu. Quando reforçarmos o ressentimento, será que estamos realmente vendo o que está acontecendo? Ou será que estamos vendo através dos óculos distorcidos da nossa raiva, olhando para as falhas da outra pessoa, focando apenas nas coisas terríveis que elas fizeram, sem nunca realmente ver o quadro completo? Uma das coisas que observei na comunidade cambojana foi que todos haviam sofrido durante o regime de Pol Pot. Conheço um senhor cambojano cuja esposa foi baleada na sua frente pelo Khmer Vermelho por ter pego uma manga. Ela estava com fome e por isso pegou uma manga de uma árvore. Um dos oficiais do Khmer Vermelho a viu e, sem qualquer julgamento, puxou a arma e a matou na frente do marido. Enquanto ele contava essa história, olhando para o seu rosto, observando os seus movimentos corporais, foi incrível notar que não havia raiva, não havia nenhum ressentimento, não havia nem mesmo dor. Houve uma aceitação pacífica daquilo que tinha acontecido. Aquilo não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Deixemos de lado o passado para que possamos desfrutar do presente, de modo que o futuro possa ser livre. Por que sempre carregamos o passado conosco? Apego ao passado não é uma teoria, é uma atitude. Podemos dizer: ah, eu não tenho apego. Ou podemos dizer: eu estou tão desapegado que nem tenho apego ao desapego, que parece muito inteligente e soa muito bem, mas é um monte de lixo. A pessoa sabe que tem apego quando é incapaz de abrir mão daquelas coisas importantes que são a causa do sofrimento, que impedem a liberdade. O apego é como uma corrente com uma bola de ferro que prendemos nas nossas próprias pernas. Não há ninguém mais que a prende. Nós temos a chave para nos livrarmos, mas não a usamos.
Por que nos limitamos dessa forma e por que não podemos abrir mão do futuro, de todas as ansiedades e preocupações? Você se preocupa com o que poderá acontecer em seguida, amanhã, na próxima semana, no próximo ano? Por que fazer isso? Quantas vezes já nos preocupamos com algum exame, ou algum teste, ou uma consulta com o médico, ou uma consulta com o dentista? Podemos ficar doentes com tanta preocupação. E prontos para ir ao dentista descobrimos que a consulta foi cancelada e que não precisaremos ir. As coisas nunca acontecem de acordo com as nossas expectativas. Ainda não aprendemos que o futuro é tão incerto que não vale a pena que nos preocupemos? Nós nunca sabemos o que vai acontecer em seguida. Quando abrimos mão do passado e do futuro, estamos no caminho da meditação profunda. Estamos realmente aprendendo como estar em paz, como ser livres, como sentir contentamento. Esses são indícios do que significa a iluminação. Significa ver que muitos dos nossos apegos são baseados em pura estupidez. Nós simplesmente não precisamos disso. À medida que desenvolvemos a meditação mais profunda, abrimos mão cada vez mais. Quanto mais abrimos mão, mais desfrutaremos de felicidade e paz. Por isso que o Buda chamou este caminho de treinamento gradual. É o caminho que nos conduz adiante, um passo de cada vez, e a cada passo recebemos um prêmio. Por isso é um caminho muito agradável e quanto mais avançamos os prêmios ficam cada vez mais deliciosos e valiosos. Ainda me lembro da primeira vez que meditei. Lembro-me do quarto. Foi na Universidade de Cambridge, na sala Wordsworth, do King's College. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de meditação antes. Naquela ocasião sentei por 5 ou 10 minutos com alguns dos meus colegas. Foram apenas 10 minutos, mas eu pensei, isso foi bom, ainda me lembro desse sentimento. Havia algo que ressoava dentro de mim, dizendo-me que esse era um caminho que levava a algum lugar maravilhoso. Eu já tinha conversado com os meus amigos, numa mesa de café ou tomando cerveja, sobre todos os tipos de filosofia, mas as discussões sempre terminavam em pontos de vista opostos que nunca me deixavam mais feliz. Mesmo os grandes professores da universidade, que com o tempo acabamos conhecendo muito bem, não pareciam felizes. Essa foi uma das razões pelas quais não continuei minha carreira acadêmica. Eles eram brilhantes no seu campo, mas em outros aspectos eram tão estúpidos como as pessoas comuns. Eles tinham dúvidas, preocupações e estresse, igual a todos os outros. E isso realmente me surpreendeu. Por que em uma universidade tão famosa, onde as pessoas são tão inteligentes, elas não eram felizes? Qual é a vantagem de ser inteligente, se isso não traz a felicidade? Quero dizer a verdadeira felicidade, verdadeiro contentamento e paz. Verdadeiro contentamento e paz. A primeira pessoa que conheci com verdadeiro contentamento e paz foi Ajahn Chah, meu professor na Tailândia. Havia algo especial naquele homem. Eu vi como ele era e disse para mim mesmo, quero isso também, quero esse entendimento, essa paz. Pessoas de todo o mundo vinham para vê-lo. Só porque ele era um monge não significa que todos eram subservientes, servis, e sempre dizendo elogios. Algumas pessoas vinham e discutiam com ele e tentavam colocá-lo numa situação difícil, ou mesmo gritavam com ele. Lembro-me de uma história sobre a primeira vez em que ele viajou para a Inglaterra com Ajahn Sumedho. Ele foi fazer a coleta de comida esmolada em Hampstead enquanto caminhava. Um jovem hooligan foi ao encontro desse asiático vestido de um modo engraçado e lhe deu um soco que por pouco não acertou o seu nariz. Ajahn Chah não sabia que ele estava errando o golpe de propósito. Em seguida, ele tentou chutá-lo e também errou. Ele só estava tentando enfurecer aquele pequeno monge asiático com roupas engraçadas. Ajahn Chah não tinha ideia quando acabaria sendo atingido. Ele não foi golpeado, pois se manteve tranquilo, com calma, sem nunca expressar raiva. Depois do incidente ele disse que a Inglaterra era um lugar muito bom e que ele gostaria de mandar para lá todos os seus monges seniores para realmente testá-los. É fácil dizer eu sou iluminado, mas então algo desse tipo acontece e a pessoa sai correndo em disparada. Naquela mesma ocasião, em Hampstead, outro monge estava caminhando no final da tarde quando passou por um pub. Ele não percebeu que havia uma importante partida de futebol entre a Inglaterra e a Escócia. A partida já tinha terminado e os torcedores escoceses estavam bebendo no pub. Nessa época havia um seriado de TV popular sobre um monge Kung Fu que era chamado Gafanhoto. Aqueles torcedores escoceses bêbados olharam pela janela do bar e disseram, haha, é o pequenino gafanhoto.
E aquele monge ficou assustado, pois aqueles escoceses eram grandes e estavam muito bêbados. Assim, ele começou a correr, e eles o perseguiram por todo o caminho de volta para o templo. O pequenino gafanhoto correu para salvar a vida. Ele a perdeu, mas o abrir mão prático que a Ajahn Chah demonstrou em Ampishyad é algo que nos dá a sensação de que estamos no caminho para a iluminação. Um caminho gradual. O coração do budismo é um caminho gradual, um passo após o outro, e os resultados aparecem. Algumas pessoas dizem que não se deve meditar para obter resultados. Isso é um monte de besteira. Medite para obter resultados. Medite para ser feliz. Medite para obter a paz. Medite para obter a iluminação, pouco a pouco. Mas se alguém estiver buscando resultados, seja paciente. Um dos problemas com os ocidentais é que ao estabelecer objetivos eles não são pacientes o bastante. É por isso que ficam desiludidos, deprimidos e frustrados. Eles não dão tempo suficiente para que naturalmente a prática amadureça para a iluminação. Leva tempo, talvez até mesmo algumas vidas, por isso não tenha pressa. Ao dar cada passo, sempre há algo que pode ser obtido. Abra mão um pouco e será experimentada um pouco de liberdade e paz. Abra mão muito e será experimentada muita liberdade e paz. Assim é como ensino meditação, tanto no meu monastério, como aqui. Encorajo os meditadores a direcionar-se para esses estágios de abrir mão, esses estados de felicidade chamados fanas. Fanas todos querem ser felizes, e os fanas são como a felicidade pode ser alcançada, quero dizer a verdadeira felicidade, a felicidade profunda. O único problema é que esses estados não duram muito tempo, apenas algumas horas, mas ainda assim são muito atraentes. Os fanas surgem ao abrir mão de verdade. Em particular os fanas surgem ao abrir mão da vontade, da escolha, do controle. A experiência de uma meditação profunda e entender como esta acontece é fascinante. Através dessa experiência percebemos que quanto mais controle, mais há desejos devido aos apegos, e menos paz será alcançada. Mas quanto mais abrimos mão, quanto mais abandonamos, mais saímos da frente, mais felizes iremos nos sentir. Agora, esse é um ensinamento de algo muito profundo, muito mais profundo do que pode ser lido num livro, ou ouvido numa palestra e, certamente, muito mais útil do que discutir sobre essas coisas. Algo está realmente sendo experimentando. Isso vai na direção do coração da religião, aquilo que as pessoas chamam de misticismo. A pessoa experimenta isso por ela mesma. Em particular a pessoa deixa de lado o controlador, o fazedor. Sendo que esse é o principal problema para os seres humanos. Não podemos parar de interferir com as coisas. Muitas vezes deveríamos simplesmente deixar as coisas estar, mas somos incapazes, não conseguimos. Em vez disso fazemos uma bagunça. Por que não podemos simplesmente relaxar e nos divertirmos em vez de sempre ter que fazer alguma coisa? É difícil parar na meditação, mas quanto mais paramos mais recompensas teremos, mais paz desfrutamos. Quando abrimos mão na meditação, abrimos mão da vontade, abrimos mão do controle. Quando paramos de dialogar com nós mesmos obtemos o silêncio interior. Quantos de vocês não estão fartos com todo esse ruído dentro das suas cabeças o tempo todo? Quantos de vocês às vezes não conseguem dormir à noite, mesmo sem nenhum ruído dos vizinhos, pois ainda há algo mais alto soando nos seus ouvidos? Blá, blá, blá. Preocupação, preocupação, preocupação. Pense, pense, pense. Esse é o problema dos seres humanos. Quando é hora de pensar não somos capazes de pensar com clareza, e quando é hora de parar de pensar não conseguimos ficar em paz. Quando aprendemos a meditar temos essa sensação de sermos mais equilibrados pois sabemos como abrir mão. Nós sabemos como abrir mão até o ponto em que todos os pensamentos desaparecem. Esses pensamentos são apenas comentários, eles são apenas descrições. A diferença entre o pensamento e a realidade é a diferença entre, digamos, a leitura de um livro sobre Nova York e visitar Nova York. Qual é mais real? Estando lá, sentimos o cheiro do ar, sentimos a atmosfera, sentimos o caráter, coisas que não podem ser descritas em um livro. A verdade sempre é silenciosa. A mentira sempre é com palavras. Quando o corpo desaparece, lembrem-se dos vigaristas. Um vigarista é capaz de lhe vender qualquer coisa. Há um deles habitando a sua mente agora, e você acredita a cada palavra que ele diz. Seu nome é pensamento. Abrimos mão da conversa interior e ficamos em silêncio, nos sentimos felizes.
Depois, quando abrimos mão do movimento da mente e ficamos apenas com a respiração, sentimos ainda mais felicidade. Depois, abrimos mão do corpo, todos estes 5 sentidos desaparecem e sentimos uma enorme felicidade. Esse é o budismo original. Visão, audição, olfato, paladar e tato desaparecem completamente. É como estar em uma câmara de privação sensorial, só que muito melhor. Mas não é apenas silêncio, você simplesmente não ouve nada. Não é apenas escuridão, você simplesmente não vê nada. Não é apenas uma sensação de conforto no corpo, não há corpo de modo algum. Quando o corpo desaparece, isso realmente produz uma sensação excelente. Vocês já ouviram falar sobre pessoas que têm experiências fora do corpo? Quando o corpo morre, muitas pessoas têm essa experiência, elas flutuam para fora do corpo. E uma das coisas que as pessoas que tiveram experiências de quase morte sempre dizem é ser tão calmo, tão bonito, tão bem-aventurado. É igual na meditação, quando o corpo desaparece é tão calmo, tão bonito, tão feliz ao nos libertarmos deste corpo. O que resta? Não há nenhuma visão, audição, olfato, paladar, tato. Isso é o que o Buda chamou a mente em meditação profunda. Quando o corpo desaparece, o que resta é a mente. Outra noite mencionei um símile para um dos monges. Imaginem um imperador que está vestindo longas calças e uma grande túnica. Ele está calçando os sapatos, tem um lenço ao redor da metade inferior de sua cabeça e um chapéu na metade superior da cabeça. Não é possível vê-lo de nenhum modo porque ele está completamente coberto com 5 peças de vestuário. É o mesmo com a mente. A mente está completamente coberta pela visão, audição, olfato, paladar e tato, e assim as pessoas não a conhecem. As pessoas apenas conhecem o vestuário. Ao verem o imperador, elas só veem as vestimentas. Elas não sabem o que há dentro. E assim não é de admirar que estejam confusas sobre o que é a vida, o que é a mente, o que é isto aqui dentro, de onde eu vim. Por quê? O que eu deveria estar fazendo com esta vida? Quando os 5 sentidos desaparecem é como tirar a roupa do imperador e ver o que realmente há ali dentro, o que está realmente comandando o espetáculo. Quem está ouvindo estas palavras? Quem está vendo? Quem está sentindo a vida? O que é isso? Quando os 5 sentidos desaparecem, estamos nos aproximando das respostas a essas perguntas. O que vemos numa meditação profunda é o que chamamos de mente, cita em Pali. O Buda usou um belo símile. Numa noite nublada com lua cheia, muito embora seja lua cheia, dificilmente seremos capazes de vê-la. Às vezes, quando as nuvens não são tão carregadas, podemos ver vagamente uma forma brilhante e nebulosa. Sabemos que ali há algo. É igual na meditação, um pouco antes de entrar nesses estados profundos. Sabemos que ali há algo, mas não conseguimos distinguir exatamente do que se trata. Ainda restam algumas roupas. Ainda estamos pensando e fazendo, sentindo o corpo ou ouvindo sons. Mas pode acontecer, e esse é o símile do Buda, que a lua se liberte das nuvens, e lá no céu, com a noite clara, somos capazes de ver o belo disco completo da lua brilhando de forma intensa, e nós sabemos que é a lua. A lua está lá, a lua é real, e não é apenas algum tipo de efeito colateral das nuvens. Isso é o que acontece na meditação quando vemos a mente. Vemos claramente que a mente não é um efeito colateral do cérebro. Vemos a mente e compreendemos a mente. O Buda disse que a mente liberta é bela, é brilhante, é luminosa. Portanto, essas experiências não são somente permeadas de felicidade, mas também são experiências permeadas de significado. Quantas pessoas podem ter ouvido falar sobre o renascimento, mas ainda realmente não acreditam nisso? Como pode acontecer o renascimento? Com certeza o corpo não renasce. Por isso, quando as pessoas me perguntam, para onde vamos quando morremos? Um de 2 lugares, eu digo, Fremantle ou Carracata é para onde vai o corpo. 2 Mas a mente vai para esses lugares? Algumas vezes as pessoas neste mundo são tão estúpidas, elas acham que o corpo é tudo que existe, que não a mente. Então, quando alguém é cremado ou enterrado, isso é tudo, está terminado. A única maneira que se pode argumentar com essa visão é através do desenvolvimento da meditação que o Buda realizou sob a figueira dos pagodes. Assim a pessoa pode ver a mente por si mesma com a consciência lúcida, não em algum tipo de transe hipnótico, não num estado de embotamento, mas com a consciência clara. Isso é conhecer a mente.
Conhecendo a mente, quando conhecemos a mente, quando vemos a mente por nós mesmos, um dos resultados será o insight de que a mente é independente do corpo. Independência significa que com a dissolução e morte do corpo, quando o corpo é cremado, ou quando é enterrado, ou de qualquer forma que seja destruído após a morte, isso não irá afetar a mente. Sabemos que é assim porque vemos a natureza da mente. Essa mente que vemos irá transcender a morte do corpo. A primeira coisa que vemos por nós mesmos, o insight que é tão claro como o nariz no rosto, é que há algo mais na vida do que este corpo físico que tomamos como sendo o eu. Em segundo lugar, reconhecemos que essa mente, essencialmente, não é diferente do processo de consciência presente em todos os seres, quer sejam seres humanos, ou animais, ou até mesmo insetos, de qualquer sexo, idade ou raça. Vemos que aquilo que é comum a todas as vidas é essa mente, essa consciência, a fonte do fazer. Depois de ter visto isso, teremos muito mais respeito por nossos semelhantes. Não apenas respeito pela própria raça, própria tribo, ou a própria religião, e não apenas pelos seres humanos, mas por todos os seres. É uma ideia maravilhosa da mente superior, que todos os seres sejam felizes e que desfrutem de bem-estar, e que possamos respeitar todas as nações, todos os povos, até mesmo todos os seres. Pois é assim que esse estado é alcançado. De fato, sentimos compaixão apenas quando vemos que os outros são fundamentalmente iguais a nós mesmos. Se achamos que uma vaca é completamente diferente, então será fácil abater e comer uma vaca. Mas você seria capaz de comer a sua avó? Ela é muito parecida com você. Você seria capaz de comer uma formiga? Talvez você mate uma formiga achando que as formigas não são como você. Mas se olharmos cuidadosamente para as formigas, elas não são diferentes. Em um monastério na floresta, vivendo no meio do mato, próximo à natureza, uma das coisas que ficamos convencidos é que os animais têm emoções, e principalmente, sentem dor. Começamos a reconhecer a personalidade dos animais, dos ratos, das formigas e das aranhas. Cada uma dessas aranhas tem uma mente igual à que nós temos. Uma vez tendo visto isso, podemos entender a compaixão do Buda por todos os seres. Também podemos entender como pode ocorrer o renascimento entre todas as espécies, e não apenas de seres humanos para seres humanos, mas de animais para seres humanos, de seres humanos para animais. Também conseguimos entender como a mente é a fonte de tudo isso. A mente pode existir até mesmo sem um corpo, como por exemplo em alguns dos mundos dos Devas. Torna-se muito claro como eles existem, por que existem e o que são. Esses são insights e entendimentos que têm origem na meditação profunda. Mas mais do que isso, quando conhecemos a natureza da mente, então sabemos a natureza da consciência. Sabemos a natureza da quietude. Sabemos a natureza da vida. Compreendemos aquilo que faz esta mente dar voltas sem fim, o que faz esta mente buscar o renascimento. Entendemos a lei de Kama. Os três conhecimentos. O primeiro conhecimento. Segundo a tradição, enquanto meditava sob a figueira dos pagodes, o Buda obteve três conhecimentos. O primeiro conhecimento foi a recordação de vidas passadas. Quando chegamos perto da mente, há certos poderes que vêm junto com a experiência. Os poderes são nada mais do que uma habilidade, uma destreza no uso da mente. É como a diferença entre um cão selvagem e um cão que foi bem treinado. Você pode dizer para o cão treinado pegar o jornal. Ele abana o rabo e vai pegar o jornal. Algumas pessoas têm cães tão bem treinados que eles são capazes de pegar o telefone. Talvez eles também possam atender o telefone. Isso realmente lhes economizaria muito tempo. Quando alguém alcança esses estados profundos de meditação com frequência, a mente se torna bem treinada. Uma das coisas que o Buda fez, e que todos podem fazer quando entram numa meditação profunda, é dizer para a mente para voltar no passado. Qual é a lembrança mais antiga? Volte mais e mais e mais. Monges que fazem isso podem relembrar memórias da sua infância. Eles podem até relembrar memórias do momento em que nasceram. Às vezes as pessoas dizem que ao nascer não há consciência porque os neurônios ainda não estão desenvolvidos, ou algo assim. Mas alguém descobre que isso não é verdadeiro quando volta a ter a experiência do seu próprio nascimento. Quando a memória do próprio nascimento aparece, é como se você estivesse lá experimentando todas as sensações daquele nascimento. Em seguida você pode perguntar a si mesmo sobre uma memória ainda mais antiga, e assim poderá voltar para suas vidas passadas. Isso é o que o Buda fez sob a figueira dos pagodes.
Através da meditação você compreende o renascimento, conhece as suas próprias vidas passadas. Isso é o que simplesmente acontece com a mente, e você sabe como isso acontece. Esse foi o primeiro conhecimento que o Buda realizou. O segundo conhecimento. O segundo conhecimento foi o processo de renascimento. Por que alguém renasce? Onde renasce? Essa é a lei de Karma. Alguém me mostrou hoje um livro que tínhamos para distribuição gratuita, mas que infelizmente eu nunca tinha visto antes. Esse livro tinha algumas ideias realmente estranhas sobre a lei de Karma. Creio que dizia que se alguém ler um dos suttas deitado no chão, irá renascer com um problema nas costas, ou algo assim. Apenas ideias tolas. Karma é muito mais complexo do que isso e em grande parte depende da qualidade da intenção. O movimento da própria mente é o que determina a Karma, não apenas o ato, mas a sua motivação e como teve origem. O terceiro conhecimento. O terceiro conhecimento foi o fim do sofrimento. Com a compreensão das 4 nobres verdades o caminho é realizado sabendo que a iluminação realmente significa liberdade. A mente é libertada, libertada particularmente do corpo, libertada não apenas do sofrimento do corpo, mas libertada também da felicidade do corpo. Isso significa que não há mais inclinação para a sexualidade, não há mais medo da dor, não há tristeza pela destruição do corpo, nenhuma má vontade e nenhum medo de críticas. Por que as pessoas ficam preocupadas com as más palavras que são ditas? Só por causa do ego. Imaginem por um momento estar livre de todas essas coisas. Como seria isso? Sem medo, sem desejo, sem ter que mover-se deste momento. Em outras palavras, nada falta, nada para ser feito, nenhum lugar para ir. Porque você está completamente feliz aqui, não importa o que aconteça. Isto é o que queremos dizer com a iluminação. Esta meditação é a fonte da iluminação do Buda e a fonte da iluminação de cada um. O Buda foi uma pessoa notável, sua paz, compaixão e sabedoria são lendárias. Há algo sobre a iluminação que é muito atraente. Da mesma forma, há algo sobre a liberdade que não podemos ignorar. É por isso que, pouco a pouco, as pessoas vão entendendo o alcance do budismo. O budismo não pode ser entendido a partir dos livros e nem vai ser entendido daquilo que eu digo. Você só vai compreender o budismo através das suas próprias experiências pacíficas na meditação. É assim que o budismo é ensinado. Então divirtam-se com a sua meditação e não tenham medo da iluminação. Cheguem lá, desfrutem, e vocês não terão arrependimentos. Isso é o budismo. Esse é o seu coração, a meditação e a iluminação. Esse é o seu significado.